Fala galera, começando aqui agora, nesse minuto, mais um Arena Alta Performance. E para brilhantar esse dia aqui, estou com a minha parceira e amiga Maria Albuquerque. Seja bem-vinda para apresentar junto comigo, especialista em vendas e treinadora da ciência da felicidade, aqui para me ajudar nesse entrevistado de hoje, nesse convidado. Prazer. Mais um grande entrevistado com muita coisa para a gente aprender, Marta. Muita, sempre, né? Muita história. Vamos ver se vocês adivinham quem é. Ele começou nas artes marciais aos 17 anos. Depois ele começou com as aulas de jiu-jitsu, se encantou, se apaixonou pelo esporte e começou a treinar com Carson Gracie. Depois ele, de tão bom, foi virar instrutor de juniores na equipe do Carson e conquistou aos 22 anos a faixa preta. E aí ele estreou no MMA, no Japão, contra o vitorioso Rumina Sato, que era o primeiro grande campeão, chegou lá e deu o show dele sendo campeão. É com um imenso prazer que a gente tem um convidado que eu não vi, Maria, todo mundo que eu falo que ia trazer ele, fala assim, nossa, ele é tão legal. Eu acho que todo mundo gosta dele, né, Maria? Ou gosta ou tem medo, né, Marta? Eu acho, não sei. Acha que é legal, né, mas fica na expectativa. Isso. E é um grande prazer, é uma honra receber você, Dedé Pederneiras. Seja bem-vindo aqui no Arena Alta Performance. Oi, Marta e Maria, eu que agradeço aí o convite e tô aqui para... Vamos embora, tem tantas perguntas, Dedé, eu acho que você vai querer sair correndo. Para começar, Dedé, você sabe que você é fonte de inspiração para muita gente, você sabe disso, não preciso, né, nem contar sobre isso. Mas o que te despertou a carreira de atleta? Você é líder da Nova União e eu fiquei sabendo hoje, vocês, não sei se muitos sabem, Dedé adora construção, eu não sabia disso. Ele que construiu a Nova União, foi você? Isso, na verdade, com relação à Nova União, eu tenho um sócio nisso desde o início, né? Minha academia ficava no Flamengo e o Wendel dava aula no Melo Tênis Clube, que é um clube do subúrbio, na Vila da Penha, né? E a gente entrava sempre nas competições. Quantos anos você tinha nisso, Dedé? Novinho? Não, nessa época que a gente fez a União, eu tinha 28, né? Então, eu colocava meus atletas para competir com o meu próprio nome, que era André Pederneiras, né? Academia André Pederneiras, e ele pelo clube, pelo Melo. Mas a gente sempre se deu muito bem, né? E aí teve uma competição que eu ia estar viajando e meus atletas queriam lutar. Para não deixar meus atletas sozinhos, eu escrevi meus atletas pelo Melo e pedi pro Wendel tomar conta dos garotos, né? E aí, pela primeira vez numa competição, a gente chegou em segundo lugar, né? E passou alguns meses, o Wendel teve o mesmo problema. Ele ia dar um seminário. Ele Não falou, tava. E aí botou pela minha academia e a gente ganhou a competição. E aí eu falei, cara, Tá na hora vamos juntar, porque o que a gente não tá conseguindo fazer separado junto, a gente consegue. É isso que a gente fala muito, né, E aí Maria? acabou dando muito certo e a gente começou a chegar... Casamento. É o casamento, todas de as entender competições. também a jornada, né, Dedé? Não dá para você vai concebendo a ideia e vai vendo a necessidade e unindo forças. Sim, com certeza. Bacana. E como é que você, Dedé, começou com essa veia de atleta? Você vem de família que tem atletas? Ou é uma coisa que você construiu, você entrou? Porque isso é uma curiosidade de muita gente que quer saber, né? Porque não é Exato. fácil. Quem é atleta, treinador, a gente já vem, a gente gosta. Mas às vezes, assim, quem não é muito do esporte, como é que desperta isso? Então, minha família não tem ninguém do esporte, né? Olha, É bom que você veio para inspirar. Ninguém do esporte, meu pai não tinha nada a ver, a família do meu pai nada, da minha mãe também nada, né? Na verdade, o meu sonho era ser jogador de futebol. Eu quero saber uma coisa, joga bem futebol? Eu jogava Ou bem. Ou você é um bom lutador? Não, eu jogava bem, né? Mas nunca tive oportunidade no clube. E aí eu fiquei tentando isso até uns 16, 17 anos. E aí, na época, a galera da minha idade, assim, da minha rua, começou a fazer musculação e eu entrei numa academia que tinha acabado de abrir lá da minha casa, que era chamada Corpore, que foi a primeira rede de academias Eu aqui. lembro da Corpore, da nossa época. Maria aí... entregando. E aí, dentro do pacote que eu fiz, podia fazer jiu-jitsu, né? Na verdade, podia fazer qualquer luta. Eu não sabia nem que era jiu-jitsu. Aí a menina ofereceu, você tem que escolher uma luta aqui que você tem direito. Aí eu falei, pode colocar qualquer uma. Aí ela falou, não, mas não pode ser assim, você tem que escolher. Aí ela falou, então tá bom, qual Então que tem? você escolheu sem nem saber do que se O tratava. último nome que ela falou foi jiu-jitsu. Eu falei, põe jiu-jitsu. E aí eu comecei a malhar na academia e um dia eu cheguei na porta da sala de luta, o professor Rodrigo Vieira, que era o professor lá,
Falou, você tá inscrito no jiu-jitsu? Eu falei, tô. Ele falou, cara, vem amanhã treinar. Eu falei, cara, não tem nem kimono. Ele falou, vou trazer um pra você pra tu tentar começar a ver se você gosta. Isso com 17. Com 17. E aí, cara, foi amor à primeira vista. Eu fiz o primeiro dia, Você já vê que o gostei. esporte precisa experimentar, né? O esporte é difícil você perceber se o seu filho tem aptidão. E aí, eu fiquei com esse kimono dele uma semana. Na semana seguinte, arrumei um kimono já usado lá no colégio. Comprei um kimono usado e comecei. Depois de 2 meses, eu não queria mais saber de musculação. Eu odeio musculação. Mas Eu só treino a Tá vida vendo? toda. Eu só fiz musculação e preparação física. Na época eu lutei MMA, porque realmente era necessário. até por causa de lesão, né? Dedé, é importante. Mas minha fase competitiva, judô, jiu-jitsu, Só nunca lutava. malhei, só treinava. E tinha vários resultados bons. Sim, sim. Você vê que o resultado vai por aí. E isso daí, o Dedé, é um ponto que a gente gosta de trazer muito. O esporte, ele traz um pensamento, principalmente para os jovens, né, Marta? Que a gente fala muito da alta performance. Qual a diferença que você vê hoje, olhando para trás, na tua juventude, ter entrado pelo esporte, ter iniciado aí por essa área, ter trazido o jiu-jitsu para tua juventude? Maria, pra mim tudo. Eu vivi uma vida muito diferente do pessoal da minha idade, né? Que eles se preocupavam em estar na noite, essas coisas todas, e eu não. Eu tinha o comprometimento de treinar, descansar e competir. Então, me alimentava bem, eu não vivia na gandaia. A primeira vez que eu tomei um copo de cerveja, eu tinha 24 anos. Olha, Então, e achei horrível, pra te falar a verdade. Então, nunca fui de beber, fumar, nada disso. E não perdi a noite de sono à toa. Então, acho que isso me deu Disciplina. uma disciplina absurda, uma força de vontade absurda, assim. Dedé, e assim, quando você começou no esporte, trabalhar com esporte antigamente era uma coisa que não era muito valorizada. Como é que você teve coragem? Porque é um ato de coragem você assumir. Porque antigamente você tinha que ser médico, engenheiro, advogado. isso. Aí se uma você das falasse, três. não, eu vou apostar no esporte, como é que veio isso? Como é que isso Cara, aflorou? Esse problema já começou em casa, né? Pois é. Meu pai, ele tinha 3 faculdades, né? Quando eu cheguei em casa falando que queria fazer educação física por causa da luta, ele quase me botou pra fora de casa. Falou, você é louco. Continua lutando, mas faz uma faculdade decente. Não quer fazer nada. Faz na faculdade decente, Isso não cara. dá dinheiro, né? Aquelas Aí coisas. eu falei, não, pai, eu vou viver da luta. Ele falou, você tá louco, cara. Você tá de brincadeira comigo, só pode dar. Maldita foi a hora que eu deixei de começar a fazer esse negócio. Ainda incentivei. E aí, cara, então a primeira barreira veio em casa, né? Quando E eu que muitos passam por isso, É. né, Dedé? E aí, quando eu comecei realmente a dar aula de jiu-jitsu, assim, né? De ter uma academia. Primeiro eu comecei dando aula na academia dos outros, né? E aí, toda vez que eu conhecia a namorada, ia na casa do pai, faz o quê? Não, sou professor de luta. Aí tu já via a cara do cara olhar assim, eu falei, vai dar ruim isso aqui já já. E sempre foi assim, né? Então, as famílias, né? Elas nunca viram pelo lado positivo esse negócio, né? Então, ou quando o pai vinha porque gostava de um negócio do cara ser lutador, essas coisas todas, a mãe tava sempre ali pra te dar uma Pra banda. dar uma cortada na história, né? Então, desde o início foi bem complicado com relação a isso, mas eu sempre acreditei, a verdade é essa. E eu acho que o que faz diferença é a gente acreditar naquilo que a gente quer, porque você vai ser um bom no que você se empenhar e fizer verdadeiramente, né, Dedé? Exatamente. É disciplina, é dedicação, é não desistir, porque esse é o caminho para qualquer profissão que a pessoa escolher, né? Só que a gente acha que o esporte, É isso. porque você tem um pseudo prazer, não pode ter a mesma magnitude de uma outra profissão. Minhas irmãs falavam pra mim, toda vez que saiu alguma discussão em casa, elas falavam, você não trabalha, você tem um hobby, cara. Aí eu falei, um hobby? Filha da mãe, né? Filha Que da hobby mãe, né? Me cansativo chama de que esse. isso é hobby, né, É cara? porque rapidamente você vincula que você está trabalhando com algo que você gosta. Sim. Então você está de brincadeira. Sim, Graças a Deus você está trabalhando com algo que realmente você, desde o início, você viu que você tinha talento, que você... Sim. Mas não é fácil, né, Dedé? Então, desde o início você viu essa barreira e isso aí, na verdade, atrapalha mais do que ajuda, né? E é muito bom a gente reforçar isso, Dedé, porque existem muitos atletas iniciantes que eles precisam entender que eu tenho o Luca do judô, né? O filho dele faz judô com o meu, é bem legal. Dedé se desloca da Zona Sul para estar presente junto com o filho, isso é bacana, porque eu sei que a sua agenda é bem atribulada,
mas isso é importante, né? O É o papel apoio. como pai, como Sim. família, isso é bem legal. Mas o que eu vejo é que o atleta quer ser atleta, mas não quer ter a disciplina, não quer se alimentar bem. Então, é ver que isso tem que ser, é uma opção de vida, né, Dedé? Eu vou te falar uma coisa, Marta. O que eu vejo, eu já sou treinador há muito É tempo. mais de 30 anos, não é isso? Mais de 30 anos. É. Então Eu já faz. completei o ano passado 40. Não, esse ano eu completo 40 anos desde que eu comecei na luta com 17. Estou fazendo 57 esse ano, né? Mas no meu segundo ano eu já dava aula. Então, quer dizer, tem 38 anos dando aula, né? Então, o que eu vejo e acompanho ao longo desses anos todos, né? O pessoal fala até que o pessoal hoje é tudo Nutella, né? E é, né, Mas, Dedé? Assim, cara, grande parte, né? vou te falar que a cabeça dos atletas de hoje, Você sente muita diferença, Dedé? O muito. que você sente, assim, de fato, Dedé, assim, que que muito mudou, diferente? né? O que Eu que acho que a mudou? força de vontade diminuiu. Eu acho que antigamente o cara subiu uma montanha de 1.000 metros. Hoje em dia, quando o cara chega no 500, fala, cara, será que eu vou? Antigamente não tinha esse Não tinha, pensamento. eu vou e Não, acabou. eu vou e não tem, tipo É. assim, Não paro pra pensar, né? eu acho que hoje em dia eles olham pra trás e falam, eu tenho chance de voltar. Antigamente não tinha isso. Falam, não, meu caminho é esse aqui, não existe pra trás. Eu nem consigo virar o pescoço pra olhar pra trás. Eu só vou pra frente. E isso, cara, faz uma diferença pra mim muito grande. Porque em momentos cruciais que você chega e fala assim, vai, se joga de cabeça do 10º andar, o cara tem que se jogar. E depois, todo arrebentado, ele tem que perguntar, e aí, tudo bem, mestre? Foi assim que eu queria? Hoje, se eu falo para se jogar do 10º andar, o cara vai virar, mas eu vou me machucar. Será que eu consigo? Isso não pode acontecer, Isso. né? Quando você tem confiança no seu treinador, independente de quem seja, eu falo para todo mundo que a confiança entre um atleta e um treinador é a coisa mais crucial para você se tornar um campeão. Às vezes o treinador não tem tanto conhecimento, mas o você acreditar nele faz com que tudo dê certo. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Dedé, assim, qual é a tua maior dificuldade na hora de treinar um atleta? Que é um desafio. É na mentalidade ou é na disciplina? Porque você, com toda a tua experiência, você já deve ver assim com o pé nas costas, né? Esse aí eu já sei que ali vai dar ruim, que... Como é que você lida com isso? Marta, eu falo para todo mundo que existe um funil muito grande, né? Quando você recebe os atletas, vamos botar eles num funil de 1.000 pessoas, né? E tem várias fases da vida desse atleta até chegar ao topo que ele vai passar. Se ele veio de fora, eu tenho muito atleta de fora do Rio de Janeiro, assim, 90%. Até internacionais, né? Muito, mas 90% é de atleta de fora do Rio, né? Então, chega uma fase nessa caminhada que a família para de mandar dinheiro. Chegou um momento que o cara fala, cara, não dá mais, muda isso aí, você não vai chegar, e aí o cara desiste. Aí, passando dessa fase, tem a fase dele se machucar, né? Às vezes o cara arruma uma namorada, engravida a mulher e tem Perde um o filho foco. no meio do caminho, e aí ele não consegue se dedicar 100% porque ele tem que trabalhar para poder sustentar a mulher e o filho, né? Às vezes ele tem uma lesão que deixa ele um tempo fora, e aí esse tempo fora faz com que ele pense, será que é isso mesmo que eu quero? E aí o cara desiste. E aí essas fases vão todas acontecendo na vida. Tem muita intercorrência, né, Dedé? Muita. Até chegar o topo. Quando chega no topo, eu fico com 10, né? E aí, quando chega nos 10, Deus olha e fala assim, você vai e os outros 9 não vão a lugar nenhum, porque por algum motivo você vai perder uma luta. A luta crucial para você entrar no lugar que você tinha que estar, você perdeu e perdeu a chance e tem que andar tão para trás que vai ser muito difícil chegar para frente de novo. E deve ser difícil É, perceber que é um momentozinho ali crucial. é muita coisa que tem que dar certo. Muita coisa que tem que dar certo. Você se tornou aí o maior treinador do mundo, né? Todo mundo. Já disseram isso, já me como elegeram uma dizem vez. isso? Né? Como dizem Como isso? Por dizem? que será, Por quê? Maria? Não sei por quê, mas tudo bem, né? José Aldo, Léo Santos, né? O BJ Penn. Inclusive, o BJ Penn foi o único campeão não brasileiro de jiu-jitsu, treinado por você. Então, existe um outro não brasileiro campeão antes do BJ, que também é aluno meu. Ah, não sabia. É porque ninguém sabe que ele não é brasileiro. Eu tenho um aluno chamado João Roque, ele mora em Brasília, ele dá aula em Brasília, advogado Porque lá e João tudo. a gente acha que é brasileiro, Dedé. João E aí, Roque. ele é angolano.
Ah, que E bacana. E aí ganhou ele antes do BJ nunca, Penn. antes do BJ. Ele nunca se naturalizou. Mas o João tá aqui desde criança. Então, com o nome de João Rock, né? Você Ninguém acha que ia é brasileiro? imaginar que ele fosse angolano. E um evento antes, um ano antes, o João foi campeão e o BJ veio no ano seguinte. Então, na verdade, os dois primeiros estrangeiros campeões mundiais são atletas lá da academia. O João, que é angolano, e o BJ, que é americano. E uma coisa legal também, Dedé, é que você que abriu portas para o treino de estrangeiros aqui no Brasil. Sim. Como é que foi isso para você? Porque você correu contra a maré. Então, na verdade, eu fui convidado por um americano em 95, aí eu fui para lá em 96 a treinar ele no MMA, né? Ele era um cara já um profissional de MMA lá, morava em Las Vegas, né? E aí ele precisava de um head coach. E aí me indicaram e ele me convidou para passar lá um mês. E aí eu fui, fiquei lá um mês. E aí a partir desse momento começou um monte de gringo me procurar. E aí o pessoal aqui me questionava, falava, cara, esses caras vão lutar tudo contra os brasileiros. Tu tá treinando os caras para ganhar os brasileiros. Eu falei, espera que daqui a alguns anos todo mundo vai estar treinando gringo, eu quero ver alguém falar para mim alguma E coisa. é o esporte em si, Lógico. é a evolução do esporte, né, Dedé? Não é só sobre isso. E se Sim. não for você, vai ser alguém, Vai né? ser- Vai vai ser acontecer, outro, vai Não, ser outro. exatamente. Eu acho que quando você atinge uma maturidade dentro daquilo que você faz, né? E você acaba aparecendo muito, as pessoas vão te procurar. Com certeza, mais Né? cedo ou Então, mais quer tarde. dizer, Sim. só que o primeiro sempre sofre, sempre paga, né? Com Eu certeza. acabei sendo o primeiro aí para pagar o pato do. Voltando no tempo, naquele menino de 17 anos, você imaginava que você ia construir uma carreira de excelência e com tanta notoriedade por aí, Dedé? Você Eu já vou- sonhava com isso? Eu não tinha ideia de chegar onde eu cheguei, né? Mesmo porque o esporte estava engateando na época, né? Mas eu sabia que eu ia chegar em algum lugar longe. Eu tinha certeza E o disso. que você acha, para quem está assistindo a gente, que fez você se diferenciar? Dedé, assim, o que fez você conseguir conquistar e alcançar? Primeira coisa, acreditar. Segunda coisa, acreditar. E terceira, acreditar. Só isso, né? Acreditar, acreditar, acreditar É. e acreditar. Você tem que acreditar que vai realmente chegar, né? Que vai dar certo. E meio que virar os ouvidos para aquelas pessoas que chegam do teu lado e falar, cara, não vai. E eu não sei o quê. Esse E é cara o que mais tem, né, E é o que Dedé? mais tem. A gente falou isso hoje, né, Tem Marcos? que Tem. abaixar o volume, olhar para frente. Tem. Se você acredita em você, você tem que caminhar. Agora, o que a gente queria ouvir, né, Marta? A gente fala muito de alta performance, de treinamento mental, e a gente imagina que isso deva ser algo muito importante no treinamento dos atletas. E você tem uma forma, que a gente já, né, até sai na mídia. O que você fala? Como é que é essa parte mental? Como é que é esse jogo mental com o atleta? Porque na hora ali é você e o atleta, não dá muito tempo de muita coisa, todo o trabalho já foi feito antes, todo o trabalho não só seu, né, de toda a rede de apoio, do nutricionista, né, todo o treino, preparador físico. Na hora H, como é que é aquela parte mental que você está ali com o seu atleta? O que você falaria, até como ensinamento mesmo para outras áreas profissionais, que pessoas ficam ali, como a gente comentou, né, na hora de subir na montanha, será que vai dar? Será que... O que você faz ali na hora do vamos ver mesmo? Maria, esse trabalho, eu não começo naquele momento ali, né? É um trabalho que já vem na academia, onde a pessoa acredita porque aquilo que você fala, ela faz e dá certo. Então, o acreditar já começa lá atrás, né? E toda vez que eu treino um atleta, independente do resultado do dia da luta, eu realmente acredito que ele vai vencer, né? Porque eu acredito no meu trabalho, então eu vou o tempo todo acreditando mais do que ele, do que vai dar certo. Então, eu não admito que o cara fale, eu já corto logo, né? Tem treinadores que, às vezes, em vez de colocar o lado positivo, né, no seu atleta, ele põe o medo. Fala, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Né? E já aconteceu comigo de eu levar um corner junto comigo, e o cara na hora, ele não, mas eu falei, meu irmão, o cara não faz nada. Acabou, não fala nada, O nosso é muito melhor em tudo. E lá dentro você vai ver isso. Não interessa se o cara faz bem isso, faz bem aquilo. Vai chegar na hora lá, meu irmão, o nosso vai arrebentar porque ele está treinado para isso.
Então, quando você põe alguém do seu lado que põe em dúvida aquele momento que é crucial, cara, você tem que afastar esse cara. Porque senão ele joga teu trabalho no É a ralo. sementinha do medo, né? É muito difícil você não sentir uma adrenalina e não pensar na derrota, né? E só sabe disso, né, quem vivenciou aquilo ali, né? Às vezes você pega um treinador de futebol que estudou na faculdade, lê os livros e vai lá e vira treinador de futebol, né? Exato. Tem Mas vivência. na luta isso é bem diferente. Se você não vivencia. Porque até para você falar, você tem que ter sentido aquilo. Então, tem muitas coisas que eu falo, o cara fala, como é que você sabe disso? Eu falei, porque eu já tive aí, cara. Isso aí. O fato de você ter Entendeu? sido lutador. Então, você consegue passar uma coisa que você só consegue passar se você tiver vivenciado aquilo. Senão você não vai conseguir. Não está no livro aquilo. Você não consegue ler aquilo. Entendeu? Ninguém vai escrever no livro aquele momento ali e você vai conseguir replicar para tantas pessoas diferentes. Porque cada um tem um tipo de medo, cada um tem uma parte física, cada um tem uma parte mental, é totalmente diferente. E só a experiência vai fazer com que você saiba Perceber essas como nuances. lidar e o dia a dia com o cara, né? Isso aí funciona na pressão. Aquele ali, se tu der demais, ele, em vez de subir, ele desce. Então você tem que amaciar com um e apertar com o outro, entendeu? E Olha só que no dia a legal dia. isso, E Marta. essa percepção é o que vai fazer o detalhe do resultado, Sim, né, Dedé? sim. Porque aí entra a sensibilidade humana mesmo, né? É, Que é perfil comportamental, você saber as características. E aí, Dedé, é um pouco de você também ter a convivência com o atleta, que é o que você falou. Os atletas que você cuida, que você treina, estão com você há muito tempo. sim. Então, você Sim. tem alguma história, alguma coisa que você lembre, alguma coisa que foi bem marcante para você? Com relação. Alguma chamada, alguma coisa que você tenha falado, que você tenha feito, que foi interessante? Várias. Eu tenho várias histórias. Tipo, eu já, por exemplo, o Aldo disputou uma vez o título contra um cara que já tinha sido campeão na categoria de cima, né? E esse cara veio perdendo peso, né? E eu sabia que ele ia chegar debilitado na categoria de baixo, né? Tanto é que eu comecei a conversar com ele e falei, cara, o pessoal da academia dele, tem uma pessoa próxima lá que disse que ele não tá rendendo o que ele rendia. Aí eu falei, não te falei que isso ia acontecer? Né? E no dia da luta, depois que a luta acabou, ele falou, caramba, eu olhava na televisão e vi um cara completamente diferente. Ele tava lento, ele tava fraco, e tudo aquilo que eu tinha falado aconteceu. Entendeu? Então, quer dizer, isso dá uma confiança para a pessoa muito maior para a próxima, né? Se você fala uma coisa que acontece, na próxima, o cara fala, meu irmão, Esse vai acontecer cara, de novo. Esse cara Não vou nem Vai falar nada que se ele acontecer falou. de novo, entendeu? Então vai acontecer de novo. E aí, quando você passa por tantas batalhas ao lado dessas pessoas, né? E cada vez ela vai acreditando mais em você, né? Eu falava pro Aldo que fala, cara, um soco do campeão, o cara que é o desafiante, ele sente muito mais do que um soco se você não fosse o campeão. Porque a adrenalina dele de te ver lutar e ver fazer coisas que ele tá vendo pela televisão sem ter sentido você lutando, cara, na hora que ele toma, ele fala, caramba, eu nunca pensei que fosse isso. E acontece, né? E acontece muito porque o cara já eleva o campeão lá nas Num outro nível. alturas. Então, quando ele toma uma porrada ali, se a porrada foi 100 quilos, ele já sente 200, né? Pelo cara ter sido campeão. E a história você disse que tem várias do Aldo, da Kathleen Vieira, que, pô, viralizou, né, Dedé? Que, pô, para de palhaçada, tu tá aqui para ganhar, vamos com essa porra, né? Aquela coisa assim. Uns criticaram, mas eu acho que a maioria bateram palma e aplaudiram, porque ali você deu um choque de realidade e que às vezes é o que você tem ali, a arma que você tem. Como é que foi isso, Dedé? Então, a Kathleen é uma atleta que ela não é de acreditar muito nela. Não tem noção do potencial que ela tem. Não. No dia que a Kathleen falou assim, ó, eu sou a mulher que vai bater Ferrou. em todo mundo, Não vai ter pra ela. ninguém fica em pé com a Kathleen. Eu digo isso pelos treinos que ela faz. A Kathleen não E conseguiu, ela estava perdendo. em luta nenhuma, render o que ela treina. Ela chega na hora ali, ela fica na dúvida, não sei o quê, e às vezes você fala, cara, você tá fazendo o que aqui então? Né? Então, eu tenho com a Kathleen uma história ela lutou com uma menina que foi vice-campeã olímpica de wrestling,
E ela, nossa, essa mulher deve ser muito forte. Nossa, essa Ali mulher já deve- começa a perder Aí a eu falei, cabeça, né? Kathleen, essa mulher, ela é tão forte É a voz que a sabotadora, né? musculatura É. dela vai começar a trabalhar contra ela no segundo round. Porque ela vai fazer tanta força e vai inchar tanto aquele músculo dela ali, que ela vai começar a ficar, você vai ver que ela vai perdendo força a cada round. E aí acabou o primeiro round, ela tomou uma surra da mulher. Tomou uma cotovelada que ela ficou com um ovo. E aí ela sentou, eu falei, agora ela já vai estar mais cansada. Aí ela depois pra mim, ela falou, quando o senhor falou isso, eu falei, tomara. Amém, Eu Senhor. falei, tomara. E aí foi dito e feito. Ela conseguiu derrubar, ela é faixa preta de judô também, né? E ela conseguiu dar uma queda na campeã olímpica. Caiu por cima e finalizou a mulher. Entendeu? Então, são coisas que acontecem e Validam, né? validam aquilo que você está Validam. falando, entendeu? Isso E é a muito importante. confiança que ele gera no atleta, eu acho que isso faz toda a diferença para o resultado. Você não acha isso, Dedé? Sim, com certeza. Porque é aquilo, não é só ele ter habilidade, ele ter um treinamento, mas ele saber que tem alguém ali com ele, de verdade, né? Remando ali no barco com ele. Eu tô aqui Eu contigo. falo para todo mundo que o mental é mais de 50% da luta. É isso. Mais de 50% Pra da luta. tudo, né, Dedé? Pra tudo. Pra tudo. Não, você acreditar é uma coisa assim que Não, te eleva em outro nível, o né? problema, a gente trabalha com comportamento humano, né, Dedé? E o que você fala nem sempre é o que você pensa de fato. Então, às vezes a pessoa tem um discurso, não, eu vou lá, pô, tá dominando, mas na hora começa com aqueles pensamentos, pô, o cara ali é melhor do que eu, o cara já é o campeão. Quando percebe, tá dominado por aqueles pensamentos e ali já começou a perder para ele mesmo. Total. Já vi acontecer várias vezes. E como vê isso no esporte, né, Dedé? Eu falo para todo mundo que quanto mais você fala, mais você tá fadado a perder. É difícil, eu vou te falar que são raros os casos da pessoa que fala, confia e faz. Normalmente o cara se coloca naquela pressão para dizer que não tá pressionado pela situação. E aí esse cara na hora ali do vamos ver. Que na verdade ele tá falando pra se enganar. E aí tudo isso volta contra, porque ele fica na hora mesmo e fala, caramba, eu falei que ia fazer, não tô fazendo. E Aí já começa isso a alimentar aquele já círculo era. vicioso ali. Aí é complicado. O cara que fala e consegue fazer, você conta, cara, nos dedos de uma mão. Agora, você consegue perceber isso, Dedé? Por exemplo, isso que você trouxe, né? A pessoa tá falando, não, tá dominado. Você consegue Eu hoje já o começo seu a dar olhar esporro treinado? no treino já. Já até sabe. Já sei. Já. Meu irmão, cala a boca. Você tá falando coisa, Fala chegar lá menos. na hora que você não vai conseguir fazer, você vai se complicar com você mesmo. Então fica quieto, cara. Se você pegar a maioria dos meus atletas, isso é ruim, tá? É ruim no ponto de o atleta não ser vendável, né? Que é o evento, o maior evento depende de venda. Sim, Então aquele cara que fala um monte de besteira é o cara que mais aparece. perfeito. Né? Verdade. E É complicado isso pro Complicado. esporte. né, muito, Dedé? muito porque se você pegar os antigos treinadores, os reais treinadores, né? Porque hoje tem um monte de fanfarrão que fala que é treinador aí. Cara, ele trabalha com o atleta dele na humildade, ensinando isso, entendeu? Disciplina, Postura. respeitando, postura, né? Então, quer dizer, e é muito difícil você conseguir virar isso, entendeu? Então, Porque o que vende, na verdade, é essa zoeira, né? Falando em vender, infelizmente, quem a gente lembra? McGregor, né? sim. Porque ele é o cara que mais polêmico, eu acho, do UFC, não, Dedé? Com certeza disparado, o cara mais polêmico, né? E vende muito. Eu falo que ele é um artista marcial no sentido da É palavra. Ele consegue atingir todos os picos nas situações. O pico como atleta, né? Porque ele é um bom atleta. Porque às vezes o cara fala, mas Não entrega. não Não entrega, né? E ele consegue atingir a popularidade que muita gente quer, né? O cara mal, às vezes, fala, cara, o cara quer ver ele por duas vezes. Quando você tem um cara bonzinho, os bonzinhos querem ver, né? Mas quando você tem os caras que são aqueles caras... O bonzinho e o mal quer ver, né? Todo mundo quer ver. O bonzinho quer ver o mal se estrepar e o mal quer que ele ganhe. Então você tem apoio dos dois lados. Dos dois lados. Então, em vez de você ter um vendo a luta do cara, você tem dois. O ruim e o bom. Um querendo que toda ele a plateia. se estrepe e o outro que você querendo que ele se dê bem. Entendi. Entendeu? Então, e o bonzinho não, só tem um bonzinho. Né? Não, e é a forma que ele encontrou ali de se vender e vende bem. Né? E além de ser um Muito bom atleta, a gente não pode bem. questionar também. Não tenho o que falar com relação a ser bom atleta. Talvez ele conseguiu também usar esse jeito, essa maneira dele, ele entendeu que isso vende. Sim,
Ele Sim, tá jogando o jogo, ele entendeu o sim. jogo, ele tá jogando, né? Sim, ele traçou uma estratégia da carreira dele que deu super certo. Tanto é que tem muita gente que tenta copiar e não vai a lugar nenhum. Não, senão todo mundo fazia o que ele faz, É que você lógico. dava bem. E não é isso. Não. É para ele. Dedé, você tem vários projetos sociais que eu fiquei sabendo aí. Conta pra gente. Você ajuda aí bastante. Então, desde o início, quando eu montei minha primeira academia, eu trabalho com pessoas carentes, né? Eu sempre procurei ajudar, né? Eu não vim de uma família com dinheiro, né? Então, eu sempre falei, cara, no dia que eu tiver, eu vou ajudar da forma que eu posso ajudar, que é dando aula gratuitamente, né? Então, além dos projetos, a gente tem muitos professores formados que foram morar fora, Austrália, Estados Unidos, Argentina, Japão, tem pelo mundo inteiro, né? Então, eu falo para todo mundo que a gente trabalha a criança no aprendizado, quando ela vai crescendo, ela vai competindo, né? Então, tem a fase dela profissional, e depois disso, a aposentadoria, que eu tenho que arrumar algum lugar para ele dar aula, porque no Brasil é difícil você ganhar dinheiro com luta, né? E aí a gente vai abrindo portas e Pra ir pra fora. para ir para fora. Para conseguir. É. Eu ia te falar outra coisa. Você também acho que teve um projeto conseguiu, acho que já tem uns anos atrás, 800 crianças que participaram. Então, a gente, Fala mais sobre esse na projeto. Eu vi verdade, em algum lugar sobre isso. eu criei o projeto José Aldo, Escola de Luta José Aldo, foi eu que fiz tudo, o projeto inteiro. A gente aprovou no governo do estado, né, através da Lei Pelé, e ele ficou dentro da Maré por 5 anos. A gente Olha. tinha em média 800, 700, 800 crianças lá. Quantas vidas a gente não dá uma oportunidade fazendo? Não, e vários meninos de lá, cara, viraram campeões, estão super bem em outras equipes que o projeto lá acabou, né? E esses meninos se espalharam, cada um foi para uma equipe. Aproveitando esse contexto, Dedé, que nem você falou que tem a geração Nutella e tem essa geração das crianças de comunidade que eles têm uma raça e uma vontade diferente. Eu estava até estudando outro dia sobre isso, dizendo que essas crianças que vêm de circunstâncias adversas, elas têm uma capacidade de virar um atleta de maior performance do que aqueles que não passam por muitas adversidades. Você vê isso hoje em dia? Total. Qual é a diferença, assim, de forma tangível para você? É a força de vontade? Tangível, né? Foi o que eu falei um pouco atrás, né? Quando você pega um atleta, né? Onde ele olha para trás e ele vê uma oportunidade que, se não der certo, ele pode voltar para casa da mamãe. Plano B, né? Comendo, bebendo, né? E aí você fala, cara, esse cara tem como recuar, Isso. né? Quando você pega uma criança que nem olha para trás, porque para trás não tem nada, ou ele vai para frente ou para trás, ele não tem como Ele tá sobreviver. construindo, né? Ele não Ele tem que olhar ir para trás. frente, Ele tem que ir pra entendeu? frente. Então não passa pela cabeça dele dar um passo atrás, porque se ele der um passo atrás, ele não vai a lugar nenhum, né? Então, quer dizer, quando você dá uma esperança ou uma expectativa de retorno para qualquer atleta, você está fadado a não levar esse atleta ao ponto máximo dele. Alta performance. Né? Porque a alta performance é cruel. É cruel. Com certeza. Cruel. Dói. É cruel. Exige, né? É E cruel. é isso. Você tem que abrir mão de muita coisa, né? Você tem que se dedicar, como eu falei, né? Eu não estava nem perto do profissionalismo de hoje em dia. Eu ia dormir cedo, sabendo que meus amigos estavam tudo para noitar, se dando bem com a mulherada toda, e eu estava em casa dormindo, quieto, esperando o dia seguinte para treinar e ter competir. essa maturidade jovem. Agora, você fala sobre isso, Dedé, com os seus atletas? Direto. Você está abrindo mão, isso aqui é real. Direto. Você tem que abrir mão disso para poder alcançar isso. Porque eu Direto. acho que muitas vezes é falar isso. Porque não dá para o jovem imaginar ou ficar sofrendo. Não, isso é real, isso tem que acontecer, né? Eu acho que o jovem hoje, ele é muito sonhador. Muito mais sonhador do que era antigamente um atleta da mesma idade há 30 anos atrás. Né? O cara há 30 anos atrás, ele não tinha uma perspectiva de ficar milionário lutando. Ele queria porque ele queria aquilo. Hoje em dia o cara entra pensando em ficar milionário. Então ele não passou por fase nenhuma, mas já está se vendo com o bolso cheio de carrão, morando na beira da praia. E aí, ele tem acesso, né, pelo celular, ele já vai ali acessando a vida de muitos, né? E aí, quer dizer, as pessoas estão mais preocupadas em estar no Instagram com um monte de seguidor do que ficar ali treinando. Com certeza. Então o cara quer virar artista famoso
antes de ter feito alguma coisa. Ele quer, através do Não é Instagram, amor à luta ao das redes sociais, né? Ele quer a fama sem passar pelo sufoco. Cara, isso é impossível. Possível. Impossível. E quando ele vê, tipo assim, o aperto, ele fala, não, cara, é melhor ficar tirando foto, fazendo vídeo aqui, que eu vou pra esse lado de cá, que eu acho que vai dar mais certo. Porque aí você tem, nas próprias redes sociais, várias e várias pessoas que se deram bem fazendo vídeo, né? E fazendo alguma coisa pela internet. E que não sofreram, né? Não. Você pega um atleta e começa a tirar peso de um atleta, fazer essas coisas todas. Cara, no profissionalismo, de você estar no evento internacional ou mesmo nacional, é cruel você perder 10, 12 quilos Não é para fácil. competir, né? Então, e depois no dia seguinte para tomar soco na cara, né? Então, Exato. então quer dizer, tem que querer muito estar ali. Eu acho que Né? o primeiro ponto é esse, né, Dedé? Tem que querer, tem que ter paixão. que Eu, como querer. treinadora de vendas, eu sempre falo, tem que ter uma paixão ali, a pessoa tem que gostar. Sim. Porque se não gostar, o processo da venda, fazendo analogia, é difícil. Você recebe muito não, passa por muita rejeição. Então, se você não gostar, é ruim. Mesma coisa o atleta. É. Eu não consigo imaginar um jogador de futebol indo pro campo. Ai, que saco, futebol hoje. Jogar essa bola, inferno. Eu não consigo imaginar. Ele não vai conseguir ter alta performance numa coisa que ele não gosta. Então, Sim. a mesma coisa um atleta. Ai, que saco, vou lá Não, tomar mas um eu acho soco, que às então. vezes ele acha que gosta. Né? Mas assim, não é o que motiva realmente ele a evoluir no esporte. Eu acho que a pressão que você tem, mesmo quando você chega, é muito grande. Né? Você falou do jogador de futebol, né? Você pega um jogador de futebol que você não joga bem, no dia seguinte você tá na capa de todos os jornais falando, o cara não jogou nada, o cara tem que se aposentar, o cara não sei o que, já não é mais o mesmo. Então aquilo para um cara que tá acostumado com a fama, dói muito no cara. Isso que eu ia falar. Dói muito a no mídia cara, social entendeu? é muito cruel com o que vem do Muito, esporte. muito. Porque o cara vem numa sessão boa, numa sessão de lutas boas, aí de repente perde uma luta, ou então faz uma jogada ruim. Ou erra mesmo, né? Às vezes, putz, um vacilo Humano, mesmo. né? Vamos lá. Humano, o cara pode errar, né? Então, quer dizer, só que a maioria desses críticos, cara, são aqueles caras totalmente frustrados, né? Que nunca chegaram a lugar nenhum, nem nunca vão chegar. Então, a maneira dele aparecer é falar besteira do outro. Criticando. Pegando firme, né? Pegando de uma maneira maldosa. Né? Então, quer dizer, às vezes o cara espeta o outro com aquilo que dói nele, né? É isso. Aí ele fala, meu irmão, já que dói em mim, vou fazer no outro, né? Já que eu nunca vou conseguir fazer nada. Não. Agora, Dedé, trazendo um pouquinho para a vida pessoal, como é que você consegue conciliar? Essa é uma dúvida nossa, enquanto mulheres casadas, e você também, né? Tem família. Como é que você consegue administrar a vida pessoal com tanta viagem? Nem eu sei. Exato. Ainda mais a gente descobrindo que você gosta de construção. Nem Pelo eu amor de sei, nem eu Como sei. é que é isso? Ainda Você levando dorme? filho? Será que ele dorme? Eu acho que não, eu tô achando que não. Minha mulher é uma santa, pra te falar a verdade. Ela né? é uma fofa mesmo. Porque, cara, eu faço muita coisa. Muita E coisa. ela é você sempre cuida. sorridente, sempre com É. aquele perfil dela leve, quando eu vejo nos treinos, assim. Eu tenho esse negócio, desde que ela tá comigo, né? A gente veio construindo a academia, né? Na verdade, eu fiz umas loucuras antes, né? 15 dias antes de casar, eu disputei o título do UFC, né? Aí ela falou, você tá brincando, né, cara? Você vai chegar todo arrebentado no dia do casamento. E aí Haja eu falei, maquiagem. cara, ou é isso ou a gente não tem lua de mel, porque o dinheiro vai sair de lá. E aí acabou acontecendo, né? Então desde o início ela já... Quero saber o rosto, como é que ficou? Cara, eu tive um corte aqui, o juiz parou no segundo round, assim, por conta do corte foi muito profundo, né? Não aconteceu nada comigo, mas tomei o soco, abriu muito, dá pra ver o osso, aí o árbitro chegou e... paralisação médica, assim. E aí eu fiquei, né, tipo, aqueles cachorrinhos de olho preto, né? Ficou no dia panda. Deu uma maquiada no dia para as fotos, assim, mas foi de boa. Depois eu quero ver essa foto do casamento. E aí, quer dizer, em 2000 eu fiz uma outra loucura, né, por conta de ajudar tanta gente na comunidade. Cara, pô, vem candidato a vereador, vem candidato a vereador. Dessa eu não sabia, Dedé. E aí eu não entrei, ainda quebrei, né? É aquilo que eu falo, né? Você, quando faz as coisas e acredita, você acredita, né? Bota tudo. Eu sou assim em tudo que eu faço. Mas, Dedé, eu acho que esse é o legado da nossa vida. Sim. Se a gente não acreditar na gente, eu acho que em alguma tentativa vai dar errado, mas a maioria dá certo. E aí eu vim candidato a vereador e quebrei em 2000.
Cara, e aí a gente tinha acabado de casar, eu casei em 99, né? Tinha acabado com o apartamento todo mobiliadinho, bonitinho. Na época eu não tinha um apartamento próprio. E aí tive que entregar o apartamento, botar os móveis na casa da minha tia, morar de favor na minha sogra, depois na minha Recomeçar. mãe e começar tudo de novo, né? E, cara, foi cruel. E aí a vida foi voltando à normalidade, né? Foi conseguindo comprar as coisas, construir de novo. E essa parceria é fundamental para a gente dar Sim. certo. Você vê que isso Porque- fortalece, né, Dedé? Sim, Não sim, é, não é sim, fácil. sim. É óbvio que hoje é bonitinho, difícil passar. É a vida do atleta, né? É o complicado o processo, mas hoje você olha para trás e, caramba, a gente passou por tanta coisa, Sim, né? sim. Você observar que não é fácil. Ver você hoje, poxa, mas o Dedé não passou por muita coisa. Não, Dedé é o não, Dedé, pô. não. Todo mundo acha que é tudo um mar de É rosa, tudo né? fácil para ele, poxa vida. Agora eu quero fazer uma pergunta, e você vai ter que ser muito sincero. Claro. Modéstia à parte. O que que você acha que você tem olha, é do A ao Z. Eu não vejo ninguém falando mal de você, todo mundo tem uma admiração, É verdade. fala bem de você, tem um prazer em falar de você. O que que você acha que realmente é o que você direciona para as pessoas assim de melhor que faz elas terem essa impressão de você, Dedé? Marta, eu sempre procurei ser a pessoa mais honesta do mundo em todas as situações. Financeira, tipo assim, às vezes a pessoa me procura para pedir conselho, não sei o que, eu falo, eu não vou falar, não, você vai se dar bem sabendo que tu vai se estrepar, entendeu? Eu, cara, procuro ser honesto nas coisas que eu falo, né? E estou sempre pronto e disposto a ajudar as pessoas. Eu acho que talvez isso seja uma coisa de um diferencial meu que eu tenho que acho que faz diferença. E é legal, o Dedé, não é só a gente sobressair no esporte, é o que você quer deixar da sua marca Sim. registrada aqui. Porque isso aí é uma forma que você tem de mostrar a sua cara, né, para as pessoas, para o mundo. Mas de que forma isso? É muito íntegro. Uhum. Porque, no fundo, é sobre isso a vida. Sim. Né? De quem é o Dedé pessoa. Uhum. O treinador, a gente já sabe que o cara é o cara, né? Mas, assim, e a pessoa que está por trás dali? Isso aí eu acho que é o teu maior legado. Eu falo para todos os meus atletas, eu falo, cara, quando você virar campeão, continue sendo humilde, porque isso vai passar, né? Não adianta você não vai ser um campeão Exato. eterno, ou não tem como isso acontecer, né? E aí as pessoas vão te tratar, depois que essa fase passa, vendo o que você fez na época que você era campeão. Se você for um babaca, a pessoa vai olhar, puta, esse cara é um otário. Agora, quando era campeão, nem olhar pra minha cara, agora tá querendo falar comigo aqui. Mas se for um cara gente boa, legal com as pessoas, o cara vai estar sempre ali, isso. caramba, tu tá aqui, não sei o que, vai sempre te tratando bem. Né? Então, A gente só colhe frutos, né, Dedé? tudo na vida depende da sua semeadura, né? Total. Se você semeou bem, você Não vai tem colher o como. bem. Semeou mal, você pode esperar que vai vir coisa ruim pela frente, né? Lógico que ninguém é santo, todo mundo tem um erro aqui ou Lógico. outro, porque é ser humano, né? Mas você sempre semear o bem é sempre o principal. No filme do Zé Aldo, mostrou que eu acho que ele começou, não tinha onde morar, você abriu as portas da academia para ele. Vários dormiram na minha academia. Pois é, fala Vários sobre essa história. Você Então, não abre as portas mesmo e. Então, eu tinha um atleta que já morava na minha academia desde os 14 anos, que era o Marco Louro, né? E esse atleta era muito amigo do Aldo. E ele falou, cara, vem pro Rio, tô aprendendo muito aqui, pô, tô ganhando as Olha. competições, e aí isso foi incentivando o Aldo, ele veio, né? E aí ele chegou e falou, cara, não tem onde ficar. Eu falei, então fica aí com o Louro. Né? Mas, pô, não faz bagunça, não sei o quê. E assim foi, e, cara, chegava em época de competição na minha academia, Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Eu chegava no tatame, tinha 50 dormindo, tinham 50 dormindo Que no isso, meu Dedé? tatame. Eu falei, não, chega um pouquinho pra lá aqui, tira esse cobertor daqui, o travesseiro que eu tenho que dar aula aqui. Porque os caras não tinham onde ficar. Né? E é uma realidade que existe. Geral. Hoje em dia tá melhor isso, né? Mas antigamente era toda hora você tinha isso na minha academia. E olha só, Aldo, se você olhando para trás se você não tivesse aberto a porta, Sim. não tivesse apoiado, não teria. José Aldo né, muitos não teriam conseguido chegar e até, a gente falou antes, né? Não seria apenas. A gente não tem como apostar que vai ser um grande atleta, né, Marta? Mas não teria saído de uma vida
que de repente, com dignidade, buscando alguma coisa melhor para ele. Então, a gente não está nem falando que vai ser um José Aldo, mas fazendo algo muito melhor, né? Eu acho que, tipo assim, o que eu falo para todo mundo não é você ajudar esperando alguma coisa em troca. Exato. Né? Você ajudar porque você tem condição de ajudar e o cara tá precisando. Então você vai e ajuda. Né? Eu nunca esperei de ninguém, né, um retorno por isso. Né? O retorno foi acontecendo porque tinha que acontecer. Como eu falei, né? Você semeia o bem, você colhe o bem. Né? Então, quer dizer, quando é que alguém ia imaginar que o Aldo ia chegar onde chegou? Eu tinha atletas muito melhores que o Aldo que não chegaram. É por isso que eu falo pra você, depois daquele funil todo, chega os 10, daí eu falar assim, você. Você acha que tem o fator sorte também, Dedé? Eu acho que tem o fator Deus. Deus. De chegar e falar, é tu. Você acha, né? Porque Total. às vezes tem vários Acho que não, tem... tenho certeza. Eu tinha atletas muito melhores que o Aldo. O Aldo era da época que eu virei minha equipe de jiu-jitsu. Minha equipe chegou a ser 2 vezes campeã mundial por equipe de jiu-jitsu. Né? E eu peguei meus melhores atletas que não tinham condições já de ficar pagando competição. Né? Eu falei, cara, galera, senta aí, vamos fazer uma reunião. O MMA está começando a crescer. Eu acho que a chance de vocês continuarem vivendo do esporte é se você migrar para cá. Quem quer? Aí todo mundo, então tá bom, você acha isso, vai todo mundo. Cara, o Aldo nessa época era um faixa marrom e perto dos caras que eu tinha vários campeões mundiais de faixa preta. Tava no segundo, terceiro grupo do pessoal que tava chegando. Só que migrou todo mundo junto. E ele fez foi assim, junto. ó, tum, muito mais rápido que todo mundo que estava na frente dele em termos de competição de jiu-jitsu, né, de nome de jiu-jitsu. Eu tenho atletas várias vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Tem coisas que E chegou na foge da hora, explicação. não chegou, pô. Não chegou. Entendeu? Então, quer Nem dizer, você apostaria, né, Dedé? eu sempre aposto em todos. Eu acho que todo mundo, pela experiência que eu tenho, pode chegar, né? Aquilo que eu falei. Às vezes aparece Todos ali têm competência para chegar. Tem. Mas é aquele dedinho ali que pensa É. ali. É porque às vezes aparece uma oportunidade e que você pega a oportunidade e que o outro deixou de pegar, aí você se dá bem e ele perdeu. Foi embora, foi para trás. Perfeito. E o cara pegou. Isso que você falou para mim é tão importante, Dedé, porque existem várias oportunidades que vão aparecendo e se você às vezes não pega aquela determinada oportunidade, você se perdeu no caminho. Mas até entender que aquilo ali pudesse fazer uma diferença, é difícil essa Não, nuance. você tem que acreditar. Tem que acreditar. É por isso que eu falo, você acreditar é o principal de tudo. Por isso que eu pontuei. Primeiro acreditar, segundo acreditar, terceiro acreditar. Se você tiver dúvida, você não vai. Você não vai. Normalmente toma na cabeça, na praia, o cara que está no mar, o cara que tem dúvida, furo ou não, Exato. furo ou não. Já Não, era, já não. tomou a porrada na cabeça. O cara vai, fura, passa ali a onda, entendeu? O cara que tem a dúvida vai tomar aquele caixote ali na beira, porque o cara teve dúvida. É verdade. Entendeu? Titubeou, não foi nem, Já fez nenhum nem era. outro. Dedé, era. e como que você incute isso na cabeça do teu atleta? Dia a dia, todo dia. Tem que ser aquela história, né? Repetição, repetir, 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 falar, falar. Todo dia, você tem que passar o máximo de confiança pro cara. Você tem que saber explicar e o que você explica o cara tem que fazer e dar certo. Né? Eu falo para todo mundo que o bom treinador não é aquele que obriga o atleta a fazer a posição que ele quer. O bom treinador é que faz com que aquela posição que ele fez, né, ela seja moldada para um diferente porte físico de cada um que você tem. Um é mais flexível, outro é mais alto, outro é mais baixo, um é mais forte. É verdade. Então um é mais gordo, um é mais magro, né? Então, se você obrigar a essa quantidade de pessoas diferentes fisicamente a fazer a mesma coisa, já era. Você não vai conseguir, né? Porque um tem a perninha desse tamanho e consegue botar naquele espaço. O outro tem a perna gigante que não vai caber naquele espaço. Então você tem que pegar aquela posição e adaptar pro gigante e pro anão, Perfeito. pro gordo e pro magro. Entendeu? Pro flexível, para aquele cara que é duro, que não consegue mexer nada. Aí sim você é um bom treinador. Em algum momento na sua trajetória você pensou em desistir? Ou isso nunca foi uma hipótese na tua vida, Dedé? Porque a gente passa por certos momentos de desafio na vida. Marta, até chegar onde eu cheguei, lógico que você tem dúvidas, né? Mas parar e desistir, não. Nunca passou pela tua cabeça. O que passa pela minha cabeça hoje, depois de tantos anos,
é se eu me aposento ou não me aposento. Eu já falo que vou me aposentar já acho que há uns 8 anos, Isso né? que eu ia perguntar, e a aposentadoria? Esse é o problema, né? Porque aí Ninguém deixa. aí eu vou com um, aí o cara fala, se eu for com ele, tu vai ter que ir comigo. E aí eu Aí tenho... você vai mais um, aí vai- mais um. Eu, desde 96 até hoje, eu fiz 240 viagens internacionais. Isso cansa, né, Dedé? Cansa. Só pro Japão, 37. Caramba, Dedé. Então, quer dizer, é muita coisa, É né? muita coisa, Dedé. Então aí você fala, caramba. Só que antigamente, né, meus filhos eram muito pequenininhos, não sentiam falta. Hoje sentem, né? Então, isso me põe muita dúvida se eu não largo tudo e falo, não vou. Eu não Exato. posso ir com nenhum. Porque se eu for com um, o outro vai falar, se foi com ele, não foi comigo. Exato. E aí aí é você se muito sente, não, ruim. eu vou, então. Aí é por isso que eu tô pagando esse pato até hoje, né? E esse pato, então, vai ser longo, hein? Será que um dia a gente vai experimentar esse pato? Dedé, a gente aqui trabalha com, a gente faz essa entrevista com vários convidados do esporte e a gente lança alguns desafios. A Maria, ela gosta de esporte, mas ela não tem muita habilidade para o esporte. Eu preciso falar a verdade, que o Dedé me ensinou que a gente precisa que falar a medo. verdade. E aí ela vai treinar o beach tênis, ela vai treinar o Golfe. golfe. Veio o Vinícius, que é do karatê. E eu Vinícius queria, Antoni. ele também. E a gente queria saber se. Eu não tenho experiência com luta. Outro dia, teve um dia da mãe lá com o Luca no judô. Eu fiquei com vergonha alheia, porque eu não sabia. Então eu queria saber se a gente pode um dia. Eu sei que a sua agenda é lotada, você põe um professor da gente. Para a gente pagar esse mico com você. Com certeza. Sabe, porque eu acho que é medo. importante a gente incentivar também as mulheres e as pessoas ao esporte. Sim. Porque a gente acha que não tem o dom, não é pra gente. Mas às vezes não se trata de você ter o dom, se trata de você fazer uma atividade física, de você Se divertir. se divertir. Não só como atleta, né, de alta Exato. performance, mas de repente uma capenguinha lá, vamos lá tentar. Aprender Cheia de alguma dor. coisa. Você tem dores articulares falando nisso, Dedé? Em todos os lugares. Ai, Eu meu tenho que Deus. botar prótese nos 2 ombros, estou segurando isso. E Eu não tenho deixa que, de treinar mesmo Eu tenho que assim. fazer uma cirurgia no quadril e uma no joelho. Eu tô aqui até E continua hoje. treinando. Eu tenho hérnia nos 3 fechos da coluna, Dedé, cervical, torácica e para, lombar. Dedé. E tá ali, firme. Tá vendo? É. Então por que a Maria não faz alguma coisa? Com certeza. Então, desafio aceito, Maria, Dedé. eu vou te falar uma coisa que eu falei desde a época da pandemia para todo mundo, né? Eu falei para todo mundo que depois da pandemia, todas as academias, né, de ginástica, musculação iam crescer em torno de 30% do que era naquele momento. Aí todo mundo tá maluco, não sei o que, você tá falando um negócio desse. Eu falei, cara, depois que acabar a pandemia, todo mundo vai ver, e vão ter várias pesquisas, os médicos vão falar, que as pessoas que se deram bem na pandemia foram aquelas que faziam atividade física. Cara, É a academia cresceu 30% ou mais. Né? Então, e acredito que todos pelo Brasil todo tenha acontecido isso. Né? Então, cara, atividade física, eu falo Não, que é é vida, né? vida. Não, eu falei é errado. saúde. Você gosta. Eu gosto. Só eu não gosto. pratica tanto. Não pratico tanto, nem luta, né? Não é o meu forte, agora eu estou fazendo. Você tem que fazer a defesa Muay Thai. pessoal, pelo menos é uma Exato. coisa mais tranquila, Isso. entendeu? Então, desafio aceito, hein? Que Quero ver. Mas eu não vou nessa não, porque eu vou pagar uma mico. Vou te arrastar. Dedé, tá chegando ao final. Quero te agradecer de Nada. verdade. É a admiração que a gente tem, assim. Eu fiquei até preocupada, porque o Bruno... Pô, você vai receber o Dedé. Tem uma surpresa pra você lembrar da gente. Olha aí, legal. Dedé. Obrigado, viu? Uma canequinha com a sua foto, pra quando você se aposentar, Com você certeza. tomar seu café com leite, com biscoitinho molhando. Mostra aqui pra câmera. Olha lá, mostra lá, ó. Olha Olha lá, com a foto do Dedé. Pô, ficou até jovem, ficou Ficou, bacana, tá hein, vendo? Dedé? Então, te agradecer de verdade pela oportunidade, por compartilhar a sua experiência, a sua humildade e, mais ainda, a sua sinceridade, porque eu acho que, infelizmente, o mundo está hipócrita. E as pessoas não têm a musculatura de ouvir a verdade. Só que a verdade, aquela história que é meio piega, mas a verdade liberta. Porque te dá a oportunidade de crescer, de evoluir e de se posicionar na vida. Sim. Né? Então, é te agradecer. Mas antes, eu queria que você, né, Maria? A gente queria que deixasse uma mensagem para inspirar, para impulsionar, para transformar, sei lá, o que vem na tua cabeça, Dedé, uma reflexão para quem está assistindo você. Então, a mensagem que eu deixo para todo mundo é que, cara, qualquer coisa que você determine na sua vida de fazer, como eu falei aqui várias vezes, você tem que acreditar naquilo que você escolheu. Né? Não adianta você escolher por escolher. Só vive uma vida de sucesso aquela pessoa que acredita naquilo que está fazendo. Né? O vendedor,
ele para vender um bom produto e vender bem, ele tem que acreditar no produto dele, né? É difícil você ter um cara que não acredita no produto conseguir vender bem, porque ele mesmo trava, né? Ele não Exato. consegue fazer, né? Então, se você acha que você vai ser jogador de futebol, acredita, treina, né? Se for qualquer outro esporte, você tem que acreditar e treinar, né? Você tem que acordar mais cedo que todo mundo, dormir mais cedo que todo mundo, né? E estar ali todo dia. E por mais que as tempestades aconteçam, você, cara, vai tomar chuva, mas ela vai secar e no dia seguinte você está lá de novo, né? E na vida profissional, qualquer escolha que você faça, você vai passar por altos e baixos, né? Cabe a você acreditar e continuar trabalhando até chegar a sua hora de chegar lá. E não sinta inveja porque o outro conseguiu primeiro que você. Acredite no seu trabalho e dê continuidade a isso. Caraca, vamos aplaudir isso É aqui, isso. ó. Pô, Dedé, É isso. valeu, muito obrigada. Nada, eu que Gente, agradeço a vocês. tá chegando ao final mais um episódio com esse gigante do Dedé Pederneiras. Espero vocês até o próximo. Obrigada, Dedé. Nada. Obrigada, Maria. E até a Obrigada, próxima. Até a próxima.